students, welcome back to one more class. Bem-vindo aí a mais uma aula, ok? How you doing? Como é que você tá? I'm doing good. Eu tô indo bem. How's it going? Como que vão as coisas? It's going well. Vão bem. How's everything? Como vai tudo, né? Como vão as coisas também? Como vai tudo, né? Como vão as coisas? How's everything? Ah, tudo tá ótimo. Everything is great. Ok? What's up? Aí você pode responder também com what's up. Ok? É isso aí, tá? Dê uma revisada aí na sua apostila, que é sempre importante aí revisar, review. Ok? Let's go. Book Me, page 40, página 40 aí do Book Me. Então vamos lá. Existia de forma popular, tinha. Quando você fala de existência, vamos falar isso aqui, ó. Tinha jogos, havia jogos, were there games. Havia duas maçãs, tinha duas maçãs. Were there two apples? Havia diferenças? Were there differences? E aqui no espaço já estamos cansados de saber, né? Eu coloco palavrinhas do tipo porquê, né? No inglês só tem dois, da pergunta é why. Por que que tinha duas diferenças? Why were there two differences? Por que havia quatro canetas? Why were there four pens? Por que havia quatro canetas aqui? Why were there four pens here? Por que tinha quatro canetas lá? Why were there four pens there? Não tinha quatro canetas? Weren't there four pens? Não houve cinco chances? Weren't there five chances? Não havia gatos? Weren't there cats? Não havia cachorros? Weren't there dogs? Havia cachorros, tinha cachorros. Were there cats? Gatos, né? Eu falei aqui, né? There were cats, havia gatos. There were dogs, havia cachorros. There were challenges, havia desafios, né? There were challenges. Havia carros, tinha carros. There were cars. Teve oportunidades. There were opportunities. Ou teve oportunidade para todo mundo. There were opportunities for everybody. Havia duas camas. Tinha duas camas. There were two beds. Não tinha duas camas. There weren't two beds. Não tinha mesas. There weren't tables. Não havia bolos. Não tinha bolos. There weren't cakes. Não tinha cadeiras. Não havia cadeiras. There weren't chairs. Não houve viagens. Não teve viagens. There weren't trips. There weren't trips. Ou seja, para falar de existência é isso aqui. E no plural, né, de duas quantidades para frente aí, é were. E no singular, uma coisa só, uma pessoa, é was. Ok? Então, é isso. Antes de irmos para o nosso exemplo, before we go to our example, eu quero fazer uma ressalva aqui, um comentário, a comment, que é o seguinte, sabe essas questões do né, do português? Né? Você pode pegar essa apostila todinha aqui, vir nesses blocos e fazer isso aqui, ó. Como que é o né em inglês? Se eu começo afirmando, o meu né tem que ser negando. Tem que ser negando. É só você fazer o pé da letra que dá certinho, ó. Havia canetas. Não havia? Ou popularmente, né? Tinha canetas. Não tinha. There were pens. Weren't there? Sempre assim, o né funciona assim. Você começou afirmando, o seu né tem que ser negando. Você começou a frase negando, o seu né tem que ser afirmando. Continuando com o exemplo das canetas mesmo aqui, ó. Não tinha canetas. Ó, vamos ao pé da letra, hein, para você entender, ó. Opa, o que eu escrevi aqui? Que isso? There. Não tinha canetas. Tinha. Viu como faz sentido? Não tinha canetas. Tinha. Were there. Só isso. Por que chegou no né? Porque você fala assim, porque eu falo assim na maior parte do tempo. Esse né nada mais é do que isso no inglês. Se você começa afirmando, a sua estrutura da pergunta tem que terminar negando. Se você começa negando, a estrutura da sua pergunta no final tem que ser
afirmando. Até você acostumar com esse né, é só você fazer ao pé da letra. Tinha canetas? Não tinha. Não tinha canetas. Tinha. No final das contas, esse final sempre vai ser o né. Ok? Alright? Então é isso. Faça isso com esse bloco aí, tá? Vai criando aí. Ok? Seus exemplos. Your examples. Tá vendo? Coisas que você aqui aprende no ato. Não precisa de anos para treinar isso. Então vamos lá. A que horas que teve 5 chances? At what time were there 5 chances? At what time were there 5 chances? Pause and speak in your speed. Pause e fale na sua velocidade. Quando? Quando é que teve desafios? Quando houve desafios? When were there challenges? When were there challenges? Por que houve 5 chances? Why were there 5 chances? Why were there 5 chances? Onde havia gatos? Where were there cats? Where were there cats? Lembre-se, where, essa palavrinha com H. Sem H é were. Where were there cats? Quantos tinham? How many were there? How many were there? Tinha mesas? Were there tables? Were there tables? You can make short sentences to practice. Você pode fazer frases curtas para praticar, tá? Não precisa fazer algo mirabolante, ok? Principalmente para vocês que está começando. Quantas mesas havia? How many tables were there? How many tables were there? Quantas mesas tinham? E pergunta negativa, já sabe, né? Vem aqui aquele esqueminha, né? Ah, é were, a negativa dele é weren't, né? Você colocou weren't aqui e transformou as perguntas em perguntas negativas, perguntas positivas em negativas. No secret, sem segredo. Havia 5 chances. Houve 5 chances às 2 da tarde. There were 5 chances at 2 p.m. There were 5 chances at 2 p.m. Houve desafios quando eles estavam aqui. There were challenges when they were here. There were challenges when they were here. Houve 5 chances por causa dele. There were 5 chances because of him. There were 5 chances because of him. Because of him. Esse of him você pode juntar aí. Isso mesmo. Esse of him vai ficar of them. Nossa, teacher, é costume, tá? Because of him. Because of him. Because of him. There were 5 chances because of them. There were 5 chances because of them. Pratique, que aí não vai ser estranho para você quando você ouvir alguém speaking, falando. Havia gatos na casa dela. Na casa dela. There were cats in her house. There were cats in her house. Havia gatos na casa dele. There were cats in his house. Havia gatos em nossa casa. There were cats in our house. Havia gatos na casa deles ou delas. There were cats in their house. Havia gatos na sua casa. There were cats in your house. Havia gatos na casa de vocês. There were cats in your house. Havia 3 camisas. There were 3 shirts. There were 3 shirts. Sim, tinha. Havia. Yes, there were. Tinha mesas? Yes, there were. Tinha. Resposta curtinha aí, né? Tinha 50 mesas? There were 50 tables. There were 50 tables. Ou seja, mais 50 não tem nada a ver com plural, singular, né? Pois é, né? Mas você tá falando das mesas, não do numeral, tá? Você tá falando de mesas. Então tem que ser there were e não there was. Se fosse uma mesa, aí there was a table. Mas é mais de, né? Mais de uma, então é there were. Não houve 5 chances, não teve 5 chances. Eu tava lá, né? Eu vi, não teve 5 chances. There weren't 5 chances. There weren't 5 chances. Não havia, ou não houve nenhum desafio, não houve desafios. É normal, tá? Quando você falar em qualquer estrutura, negando, você colocar esse N aqui, antes dos nomes, né? Na gramática dos substantivos. É comum colocar esse N. There weren't any challenges. Você não precisa traduzi-lo, mas colocá-lo, né, adicioná-lo na sua frase,
Mostra aí que você tá fera no inglês. There weren't any challenges. There weren't any challenges. Não havia, não teve 3 chances. There weren't 3 chances. There weren't 3 chances. There weren't 3 chances. Não tinha gatos na casa dela. There weren't cats in her house. There weren't cats in her house. Não havia 3 camisas. Não tinha 3 camisetas. There weren't 3 shirts. There weren't 3 shirts. Não havia, não teve, não tinha. No, there weren't. There weren't. Não tinha 50 mesas. Eu contei, eu estava lá, eu contei, não tinha 5 mesas. There weren't 50 tables. There weren't 50 tables. There weren't 50 tables. Ok? Adjective pronouns, pronomes adjetivos. Na gramática aí, eles são chamados de pronomes adjetivos porque lembra da história que falam por aí que adjetivo no inglês vem antes? Cores, né, qualidades vêm antes dos nomes? Por isso que eles são chamados pronomes adjetivos, porque eles vêm antes da posse, né, das coisas das pessoas e da sua aí também. Por exemplo, minha casa, my house. Tá vendo? Ele está antes do nome da sua posse. Então, my house. Sua casa, your house. Casa dele, his house. Casa dela, her house. Casa dele ou dela, né? O animal aí que você não saiba o sexo, its house. Então, se eu souber, opa, isso mesmo. Se você souber, você pode falar his house para animal e her house, casa dela, se você souber o sexo. Se não souber, é its. Nossa casa, our house. A casa de vocês, né, para falar no plural, your house. Casa deles ou casa delas, their house. Pronome possessivo já diz, né? Possessivo, posse, ou seja, posse, tá? E tá sempre junto com esse aqui. Isso é meu, it's mine. É dele, it's his. É dela, it's hers. É nosso, it's ours. É de vocês, it's yours. Ou é seu, né? Singular mesmo, que é a mesma coisa. É de vocês, é seu, é sua. No inglês é a mesma coisa. It's yours. It's yours. Ah, de quem que é essa caneta aqui? It's yours, é sua. Esqueceu? It's yours. É deles, é delas. It's theirs. It's theirs. Tá? Então essa é a sacada aí do pronome possessivo, de posse. É meu, é sua, é dele. Ok? Em adjetivo, como já disse, bem antes dos nomes, tá? Minha casa, sua casa, ok? É só treinar, tudo questão de treinamento aí, tá? Connecting words, palavras de conexões para você criar seus examples, seus exemplos aí. Antigamente, back then, see, if, embora, even though, porém, no entanto, however, e também, and also, question words, palavras interrogativas, ok? Ou interrogative adverbs, advérbios interrogativos. Com quem? Who, with. De quem? Whose. Por quê? Why. Com quem? Who. Quando? When. Ok? That was the class of today. Thank you for attending. Bye bye. See you in the next